Bom dia, amantes da Naná. E aí, tá preparado pra gastar dinheiro com o encadernado prêmio, coisa mais linda do mundo? Não. Então olha esse vídeo que a gente vai te dar uma dica, e essa vai ser a melhor dica que o Blockbuster deu em 2018. Posso, antes da vinheta, só dar uma informação? Uma informação! O Tom falou que o vídeo... sobre quem é o vídeo. Então daqui a pouco o pessoal pode estar enganado. Mas eles sabem o que está escrito aqui embaixo. Não, mas esse vídeo é... já vou dar uma... assim, ó, só um aperitivo que tem a ver com uma obra incrível que aconteceu há tempos atrás, com o nome de uma pessoa e um número. Ronaldinho Soccer 97. Ronaldinho Soccer 97! Galera, a gente tá falando disso aqui, de Camelot 3000. Camelot. 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 It's only a model. Shh. 1982, aliás, um ano que o mundo deveria sempre louvar, um ano de pessoas sensacionais nasceram, um ano sensacional mesmo, cara, uma safra maravilhosa, e onde Mike W. Barr e Brian Bolland, também conhecido como o cara que desenhou Piada Mortal, resolveram fazer uma história que entraria aí para o cânone dos grandes quadrinhos, pelo menos na nossa concepção. Primeiro, eu acho que maxi-série, que a DC Comics bancou. Tem várias questões que são intrigantes em relação a isso, porque é o seguinte, foi uma das primeiras, a primeira vez que foi uma venda direta, de mercado direto, que foi diretamente para as comic shops. Por quê? Porque era uma tentativa da DC de fazer um título totalmente ligado ao público mais adulto, um público mais Tinha velho. Sexo, tratava de violência, tinha sangue, tinha questões ali envolvendo homossexualidade, religião, preconceito, enfim, várias coisas, temas são tratados ali. E era um acabamento bem mais refinado, então a DC fez um trabalho bacana e muita gente considera que foi o precursor do selo Vertigo, né? Seria a semente para despertar na DC Comics a necessidade de estabelecer o selo Vertigo. Por quê? Brian Bolland, para quem não sabe, também foi um dos caras que veio lá da Inglaterra, então tem um cheirinho daquela safra. Isso aqui estava a caminho da crise, né? Então o pessoal estava se permitindo usar um pouco mais. Claro. Pikachu, eu vou introduzir para ti e aí isso aí. Tu explica. Faz a introdução aí, pega o violão ali e puxa que eu... Tá introduzido. Bom, valeu. O que acontece? A gente tem ali o Tom, que é já um personagem que aparece logo de cara, ele tá com a família dele, acontece um acidente. Por quê? Porque a Inglaterra está sendo invadida por alienígenas no ano de 3000 e esses alienígenas estão matando geral. A família dele nesse acidente acaba morrendo e ele, fugindo dos alienígenas, acaba entrando numa caverna e encontra ali um túmulo, né, que estava escondido, e nesse túmulo tá quem? A espada? Não, tá o Rei Arthur. Não, a espada é depois. Tá o Rei Arthur. E aí o Rei Arthur fala, siga meus bons, e enfim, aí começa toda a loucura, que é o quê? Pra não dar muito spoiler, mas é o Rei Arthur de verdade, o garoto fica meio que perdido naquela situação, e junto com aquele Rei Arthur, a gente tem o retorno também de todas aquelas lendas que... a Távola Redonda, dos Cavaleiros, né? A própria espada, os Cavaleiros conhecidos, Lancelot e tal, Tristão e Isolda. Então uma história que fala de futuro, que é um futuro pensado lá nos anos 80, isso é engraçado também. Alienígenas, guerra... Bom, então tem debates totalmente vivos até hoje, como por exemplo, homossexualidade, preconceito racial. Cara, são coisas incríveis, assim. Por exemplo, Tristão volta num corpo de uma mulher e o tempo inteiro ele fica incômodo porque ele se sente homem, mas ele tá num corpo de mulher, então ele quer uma mudança do corpo dele. Cara, isso aí é sensacional, cara. E, enfim... É uma história que tem violência, como a gente já falou, e tem um início, meio e fim. São 12 edições, eram para ser lançadas em um ano, só que o Brian Bolland deu uma pequena atrasada e durou 3 anos e pouco, né? Teve um hiato, inclusive, de um ano entre, eu acho que a edição
11, 12, se não me engano, teve um hiato de um ano. Versus. Então hoje vocês podem adquirir e ler tudo numa sentada só. Cara, e é legal que, por exemplo, tem... Mago Merlin. Tem Mago Merlin, tem Morgana, tem contraste visual porque o Arthur, o Merlin e a Morgana eles têm um visual X, os cavaleiros têm outro, tu tem cavaleiro que volta como oriental, tem cavaleiro que volta como negro africano. Isso eu acho demais, porque assim, ó, muito doido. E aquela parada assim, eles não estão iguais, assim. Não. Eles são os cavaleiros da Tábua Redonda, só que hoje, então assim, ele vai procurar os caras. Aí fala, não, tá lá ele lá. Aí a galera que tá procurando fala, não, peraí, aquele cara ali, não, ele é o fulano lá, sabe? Tem cavaleiro que volta meio errado, fica meio Solomon Grant, assim, um troço meio... Cara, tem 1001 paradas que atualizam, mas mantém a essência da lenda. Isso que é muito sensacional. Tipo, tu meio que reprisa tudo aquilo que se conhece sobre tudo que envolve esse universo do Arthur e da Excalibur e tudo, só que levando pro futuro e um futuro piradaço, porque nos anos 80 ninguém era normal, né? Então tu vai imaginar algo, é sempre na última voltagem de piração, assim. É sensacional e tem outra coisa que eu acho que é fundamental, que é pra galera que vai ler hoje, ele tem cara, é diversão pura. Ao mesmo tempo ele tem uma coisa que chega a arrepiar, que é uma parada de quando a gente brincava com bonequinhos, assim, que é aquela coisa assim, ó, cara, é aqueles tipo jogos de videogame medieval, a coisa é divertido, cara, tem história, mas tem batalha, tem aquelas paradas de armadura, tudo aquilo medieval, quem joga Dungeons & Dragons, quem gosta de RPG vai curtir. Ao mesmo tempo é no futuro, então tem coisas que são totalmente atuais. Cara, é sensacional, é sensacional. Hello, darkness, my old friend. Boom, boom. I've come to talk with you again. Boom, boom. É incrível que ninguém tenha mexido nisso. Eu quero dizer, é incrível que ninguém mexeu nisso, ao contrário do Watchmen, né? Ninguém veio sacanear isso aqui. Cara, bom, não vou dar spoiler. Não, pô, termina com cliffhanger. Termina com cliffhanger, mas mesmo assim mantiveram quieto, assim. Não entendo também como não tem um filme, não tem uma série de TV. Nossa, uma animação que seja. Pô, a animação ia ser do caramba, cara. Ia ser sensacional, alguma coisa aí. Alô, Netflix, alô, Amazon, façam, pelo amor de Deus. Cara, é inacreditável, porque... E outra, a gente tem que falar que essa série, ela é muito amada pelos fãs roots de quadrinhos, assim. Eu acho que uma das coisas, talvez uma das maiores unanimidades, assim, ó, que todo mundo, além dos grandes clássicos, é claro, sim, mas é que ela vai por uma vibe separada, assim, ela tá, tipo o Esquadrão Atari, seria algo parecido. É um universo à parte, né? Exato. Cara, mostrando. é incrível, em qualquer roda de papo nerd, de HQs, tu puxar a Canoa 3000, todo mundo se abraça e chora. E no Brasil, é incrível, é incrível. No Brasil teve um significado diferenciado porque combina com o início também das publicações da DC na Abril, sabe? Sim, exatamente. Então, até hoje eu não sei porquê, mas sai na revista do Batman e na revista do Super Amigos. Por que vai voltar Camelot, uma história que é meio distópica do futuro, mas que traz o rei Arthur? Tu bota na revista do Batman, é óbvio, né? Então saem Batman e Super Amigos, depois tem essas belezinhas aqui que eles resolveram publicar em 4 edições. E depois, se não me engano, a Mitos fez uma parada tem e a Abril chega com... a Panini chega com o seu formato lindo e prestigioso, que já está vendo, inclusive, a segunda impressão, a reedição, o link está aqui embaixo, né? Deixando todo mundo muito feliz com extras, são mais de 360 páginas. Só um adendo sobre o Mike Barr, que ele fez o Filho do Demônio, que depois o Morrison veio aproveitar para o surgimento do Damian e tal. Que virou meio que um clássico, assim, né, entre aspas, né, mas ele fez algumas outras coisas, tipo, saiu nesse encadernadinho Batman Ano 2, que é ruim, não recomendo, mas, e tem uma coisa que me lembra muito a infância, que é o Batman Duas Caras Ataca Duas Vezes, que é sensacional, que é uma HQ que ela cada lado dela é tipo um lado de moeda, e aí a metade da HQ muda o lado e muda o desenho também. É duas bem caras, legal. tem que ter duas partes. É legal, né? pra caramba. Uma grudada na outra. E o Brian Boland, todo mundo conhece ainda, o desenho do cara é sensacional, Piada Mortal
porra, é um ícone, não, né? ele como desenhista não... É sensacional, né? Sensacional. Não há do que se queixar. Galera, fica a dica aí, a tiragem não deve ser muito grande, já tá em pré-venda. E outra, descontinho bacana. Desconto bacana, porque eles Isso, viram que tá aqui embaixo. socaram forte demais, já deu uma baixada violentíssima de 80 e poucos para 57, então compra. Não interessa como outra, nem quando, nem de que jeito. a Adquire gente, porque depois tu vai lamentar. A gente não estaria indicando de coração se fosse uma coisa meia boca. Isso aí é sensacional e vai esgotar. Eu tenho certeza que vai esgotar. Ligeirinho. É. Aí vocês vão ficar tipo eu procurando Prometeu volume 1. Né? Aliás, se alguém quiser vender, coloca aí também, estamos negociando, fazendo um brico. Opa. Então vai ter um cara aqui embaixo, troco pro Camelot 3000. Claro, então vendo, R$350, tá lacrada, né? Isso. E outro detalhe, isso aqui, cara, Camelot 3000 no Mercado Livre. Vai valer 3.000. Nossa, não, Vai sair por e o que 3.000. tava valendo antes? Já vem com preço. Já vi cara vendendo os 4 encadernadinhos, formatinho assim, ó. Meu Deus do céu, cara. 200, 300 reais. É um absurdo. Bom, galera, é o seguinte, tá aí, ó, dá o like, te inscreve no canal. Se não gosta de Camelot 3000, tu tem aí o espaço suficiente pra tentar nos convencer, embora eu acho que tu não vai conseguir. Não. Quem gosta aí fala o que acha mais foda nessa saga. Linkzinho aqui, maroto, vamos meter isso aí, 57,40, a última vez que eu vi, vale muito a pena. Deve estar com mais desconto, né? Isso aí. Entra lá e confere que tá com mais desconto. Só ir lá. Beijo.